E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí do canal Lotecalogia. Já lancei um vídeo sobre a Loteca 1164 falando sobre a grade, né? Primeira grade é de 2025. E esse aqui vai ser o primeiro vídeo aí sobre os meus palpites. Lembrando que nesse meu primeiro vídeo eu sempre vou com 5 duplos. Se você ainda não conhece o canal, convido a curtir, compartilhar, se inscrever no canal e ativar todas as notificações, para que assim o YouTube sempre te avise quando tiver vídeos novos. Primeira grade, já super complicada. Não sabemos se as equipes grandes aí vão vir com os times titulares, bem provável que não. E os times menores, né, geralmente começa a sua pré-temporada bem antes, né, os treinamentos. Então, fisicamente vai estar bem melhor que os times grandes, então vai ser uma grade daquelas. Sem enrolação, vamos aqui para o primeiro jogo, Botafogo e Maricá. Jogo 1, o que eu trago aqui de informação, que o Botafogo, o seu último jogo foi contra o Pachuca, perdeu por 3-0 pela Copa Intercontinental da FIFA. Antes disso, tinha vencido o São Paulo por 2-1, né, e consagrou-se aí campeão do Campeonato Brasileiro. E antes, fora de casa, tinha enfrentado o Internacional, venceu por 1-0. O Maricá jogou o seu último jogo no mês 11 de 2024 contra o Olaria, 0-0 pela Copa do Rio. Antes disso, no mês 10 de 2024, fora de casa, venceu o Olaria por 1-0 e fora de casa, empate com volta redonda também pela Copa do Rio. Aqui em desempenho, geralmente eu trago a tabela do campeonato. Como essa grade aqui, todos os jogos são os primeiros jogos, não vai ter nada na tabela, né? Então vou tentar trazer algumas informações que pode ser relevante aí pra gente. E a informação que tem aqui é que o Maricá ganhou ou empatou nos seus últimos 25 jogos, 24 partidas, hein? Então é um time que perde muito pouco, hein? Aparentemente é um time que subiu agora para a primeira divisão, né, do Campeonato Carioca. O problema é que vai enfrentar justamente o Botafogo, né? O próximo jogo aí do Botafogo é contra a Portuguesa, pelo Campeonato Carioca. Vai jogar em casa e o Maricá vai enfrentar o Boa Vista pela segunda rodada aí do Brasileirão. Confrontos entre eles não há, e pelo menos nesses últimos anos. E para esse meu primeiro palpite aqui, mesmo o Botafogo voltando de férias, o mais complicado aqui é saber, né, se o Botafogo vai vir com o time titular ou não. Provável que não. Mas será que vai ser os reservas, né, que jogaram o Campeonato Brasileiro? Porque geralmente os times colocam até as molecadas aí das categorias de baixo, né? Bom, pensando que vai ser um time misto aí do Botafogo, pelo menos o time reserva, né, profissional, eu tô indo seco aí na vitória do Botafogo, mesmo esse histórico do Maricá aqui sendo muito bom, né, 25 partidas, 24 ganhou ou empatou, né, então quer dizer que só uma perdeu, mas vamos ver, né, como é que esse time vai se sair aí na primeira divisão do Campeonato Carioca, né. Jogo 2, Vitória da Bahia e Barcelona da Bahia. O último jogo do Vitória foi pelo Campeonato Brasileiro, em dezembro de 2024, empate fora de casa com o Flamengo em 2-2, em casa empatou com o Grêmio em 1-1, também pelo Brasileirão do ano passado, e em casa venceu o Fortaleza por 2-0. Já o Barcelona, ele já jogou esse ano, no dia 4 agora de janeiro, Copa do Nordeste que começou, enfrentou o CSA fora de casa e perdeu por 1-0. Antes disso, o último jogo foi em março do ano passado, perdeu para o Vitória por 4-1. Em março do ano passado, jogando fora de casa, outra derrota para o Vitória por 2-0. Aqui em desempenho, o Barcelona fora de casa, dos seus últimos 5 jogos perdeu 4 e no geral dos seus últimos 4 jogos perdeu 3. Próxima rodada aí para o Vitória será fora de casa contra a Juazeirense e o Barcelona vai jogar contra o Jequié em casa. Últimos confrontos entre eles são 3 vitórias para o Vitória, 1 empate e 1 vitória para o Barcelona. O último confronto, né, 4-1 para o Vitória em casa e fora de casa o Vitória também venceu por 2-0. Os dois jogos em março do ano passado. Bom, essa é uma partida que não tem muito o que dizer. O Vitória terminou o Campeonato Brasileiro muito bem, conseguindo escapar aí da zona de rebaixamento e apresentando um bom futebol. Tô acreditando que o Carpini vai conseguir colocar mais o seu modelo de jogo. Fez boas contratações, né, nesse começo de 2025. E se vier pelo menos com um time misto, acredito que possa vencer fácil esse time do Barcelona, principalmente com esse jogo em casa, né? Eu tô indo seco. A vitória. Jogo 3, Atlético Paranaense e Paraná. Um clássico, né? Para começar o Paranaense. O que eu trago aqui de informação, que o último jogo do Atlético Paranaense foi contra o Atlético Mineiro, acabou perdendo por 1-0 e acabou sendo rebaixado, devido às combinações aí de resultados. Antes disso, né, tinha perdido para o Bragantino em casa por 2-1 e em casa empate com o Fluminense em 1-1. Já o Paraná, o último jogo foi pela segunda divisão do Campeonato Paranaense, em julho do ano passado, contra o Rio Branco do Paraná, perdeu por 2-1 fora de casa, em casa venceu o Rio Branco por 1-0 e em casa venceu
venceu o Patriotas por 3-0. Aqui em desempenho, nesse confronto, os últimos 8 jogos, em 7 foram menos que 2 gols e meio. Em números do Atlético Paranaense, dos últimos 6 jogos, em 5 ele também fez menos que 2 gols e meio. Próximo jogo do Atlético Paranaense será contra o Rio Branco, o Paraná, em casa. E o Paraná vai jogar contra o Operário também em casa. Últimos confrontos entre eles, o Atlético Paranaense tem 8 vitórias, são 5 empates e 2 vitórias. O último confronto foi só lá em 2022 pelo Paranaense e o Atlético Paranaense venceu por 1-0. Antes disso, em 2021, na casa do Atlético Paranaense, 0-0 entre eles. Bom, o Atlético Paranaense, né, tá tentando recuperar os cacos aí, né, por ter caído para a segunda divisão do Brasileirão. O Paranaense voltou para a primeira divisão aí do campeonato. O Atlético Paranaense ainda tá na iminência aí de perder o Canóbio, né, tá em negociação aí com o Fluminense, se eu não me engano. Mas mesmo assim, Atlético Paranaense muito forte. É um clássico, um jogo difícil. Aposto que o time vai querer mostrar serviço, né, já no campeonato estadual. E para essa partida aqui, tô usando o meu primeiro duplo. Eu tô indo de Atlético Paranaense e empate entre eles. A gente pode ver que tem uma vantagem muito boa aqui para o Atlético Paranaense, mas é um clássico, né? Jogo 4, CRB e Gassi. Esse jogo aqui, pessoal, no momento que eu estou gravando esse vídeo, já foi trocado. Eu tô colocando algumas informações aqui sobre a partida, mas não vai adiantar de nada, né? Porque o Igaci, ele desistiu do Campeonato Alagoano e pela Copa Alagoas 2025. Se eu não me engano, por causa disso, eles vão pagar uma multa de 50 mil reais. Mas é bem estranho, né? O time briga para chegar na primeira divisão, acaba chegando na primeira divisão do campeonato estadual e desiste do campeonato assim, né? Eu acho que não deve ter conseguido patrocínio suficiente, né, para bancar as viagens, né? E eu acredito que só com bilheteria, né, não paga, né, a folha salarial aí do time. Para esse jogo 4 aqui, entrou um jogo do campeonato do Maranhão, Imperatriz e Sampaio Correia. No próximo vídeo eu venho com mais informações sobre esse confronto. Nessa partida aqui do CRB e Gassi, né, eu ia ir seco mesmo no CRB, que é um time com mais tradição, né, e todos os problemas aí do Igaci, eu acho que seria muito difícil vencer o CRB na casa deles, né. Agora, entre esse jogo Imperatriz e Sampaio Correia, indo seco, sem olhar os números, eu iria mais no Sampaio Correia, mesmo o jogo sendo fora de casa, né, mas eu vou trazer mais números no próximo vídeo, pelo menos abre um horizonte aí pra gente ter uma noção, né, de como é que estão esses times aí no começo do ano. Jogo 5, Joinville e Figueirense. O último jogo aí do Joinville perdeu em casa para o Hercílio Luz em outubro do ano passado, pela Copa Santa Catarina. Antes disso, fora de casa, perdeu para a Chapecoense B por 1-0 fora de casa. E em casa empatou com o Figueirense em 0-0. Já o Figueirense, em casa, venceu o Nação por 5-1. Também em outubro do ano passado pela Copa Santa Catarina. Fora de casa, empate com o Marcílio Dias em 0-0. E fora de casa, empate com o Joinville em 0-0. Desempenho eu não consegui trazer nada, a classificação continua em branco, porque vai ser a primeira partida. Próximo jogo aí do Joinville será fora de casa contra o Barra. E o Figueirense vai jogar em casa aí contra o Hercílio Luz. Últimos confrontos entre eles, o Joinville tem 4 vitórias, são 6 empates entre eles e 5 vitórias para o Figueirense. O último confronto foi em outubro do ano passado, como nós vimos ali em cima, né? Na casa do Joinville, empate em 0-0. E antes disso, só em janeiro do ano passado pelo Campeonato Catarinense, 1-1 na casa do Figueirense. Jogo complicado porque se trata de um clássico, né? Joinville tem a vantagem de estar jogando em casa. Os números aqui mostram que entre eles o empate, né, é o que mais prevalece. Figueirense hoje eu considero um time mais expressivo, né, do que o Joinville, mas é um palpite bem difícil, né, nesse jogo 5. Eu tô usando mais um dos meus duplos. Eu tô indo de empate e vitória do Figueirense. Jogo 6, Náutico e Petrolina. Último jogo do Náutico fora de casa pelo Brasileirão Série C, no mês 8 do ano passado, perdeu para o Londrina por 3-2. Antes disso, tinha vencido a Ferroviário por 4-1 em casa, e em casa venceu o Botafogo da Paraíba por 2-0. Já o Petrolina, pelo Brasileirão Série D, perdeu para a Jacupiense em julho do ano passado por 3-0. Antes disso, em casa, perdeu para o Asa por 3-0 e fora de casa perdeu para o Itabaiana por 2-0. Então uma sequência bem ruim do Petrolina, né? Aqui em desempenho que eu trago de informação, que nesse confronto dos últimos 6 jogos, o Náutico venceu os 6.
E nesse confronto, né, quando o Náutico jogou em casa, dos 4 jogos, venceu também os últimos 4 jogos. Próximo jogo do Náutico será contra o Jaguar, pelo Campeonato Pernambucano, e o Petrolina vai enfrentar o Santa Cruz fora de casa. Últimos confrontos entre eles, né, o Náutico, uma enorme vantagem aí de 6 vitórias, não há empates entre eles e nem vitória do Petrolina. O último jogo foi em janeiro do ano passado, o Náutico em casa venceu por 1-0, e antes disso, né, no mês 4 de 2023, em casa do Náutico, outro placar de 1-0 para o Náutico. Bom, olhando todo esse histórico, não tem nem o que dizer, né? Eu tô indo seco no Náutico. Se o Petrolina vencer essa partida, é uma zebraça, né? Jogo 7. Nova Iguaçu e Vasco da Gama. Último jogo aí do Nova Iguaçu pela Copa Rio, no mês 8 de 2024 contra o Serrano, 0-0 em casa. Fora de casa, vitória em cima do Serrano por 2-1. E pelo Brasileirão Série D, no mês 8 de 2024, perdeu para a Inter de Limeira por 1-0 em casa. Já o Vasco, fora de casa, venceu o Cuiabá por 2-1 pelo Brasileirão do ano passado. Antes disso, em casa, venceu o Atlético Mineiro por 2-0 e em casa, empate com o Atlético Goianiense em 2-2. Aqui em desempenho, o Vasco, né, dos últimos 6 jogos, 5 ele perdeu quando o jogo é fora de casa. E nesse confronto, né, de 4 jogos, em 3, o Nova Iguaçu venceu em casa. Próximo jogo aí do Nova Iguaçu será contra o Sampaio, em casa, e o Vasco vai enfrentar o Bangu também em casa. Últimos confrontos entre eles são 4 vitórias para o Nova Iguaçu, 3 empates e 5 vitórias para o Vasco. O último confronto, em março do ano passado, o Nova Iguaçu venceu pelo Campeonato Carioca por 1-0 em casa, e antes disso, no mês 3 também, de 2024, na casa do Vasco, empate em 1-1. O Nova Iguaçu, né, fez um excelente campeonato carioca, né, no ano passado, mas perdeu, né, boas peças aí que tinha no elenco. Vamos ver, né, se o Nova Iguaçu vem para surpreender, né, que nem surpreendeu o ano passado. É um jogo bem difícil, o Vasco fez boas contratações, mas estou acreditando que boa parte aí dos titulares não vai jogar contra o Nova Iguaçu. E para essa partida aqui também estou usando mais um dos meus duplos, mesmo o jogo sendo no Nova Iguaçu, tendo esse confronto bem equilibrado, eu estou acreditando mais no empate entre eles ou uma vitória do Vasco. Jogo 8, Madureira e Volta Redonda. O último jogo aí do Madureira, jogando em casa pela Copa Rio, perdeu para o Bom Sucesso por 2-0. Fora de casa, empate com o Bom Sucesso em 1-1, também pela Copa Rio. E pelo Campeonato Carioca do ano passado, em março, perdeu para o Flamengo por 3-0. Já o Volta Redonda pela Copa Rio, no mês 10 de 2024, em casa empatou contra o Maricá em 1-1. Antes disso, pelo Brasileirão Série C, tinha vencido o Atlético Clube por 2-0 fora de casa. E pela Copa Rio, na casa do Maricá, empate em 1-1. Desempenho e classificação, por enquanto, não tem nada, né? O primeiro jogo entre eles do campeonato. Próximo jogo aí do Madureira será contra o Flamengo, em casa. E o Volta Redonda vai enfrentar o Fluminense. Últimos confrontos entre eles são 5 vitórias para o Madureira, 3 empates e 6 vitórias para o Volta Redonda. O último confronto foi em janeiro do ano passado, o Madureira em casa venceu o Volta Redonda por 3-1. Antes disso, no mês 3 de 2023, o Volta Redonda na casa do Madureira venceu por 6-0. Bom, para essa partida aqui eu tô levando muito em consideração o que o Volta Redonda fez no Campeonato Brasileiro Série C. Deu trabalho aí em algumas partidas. É um jogo bem difícil. Se você tem costume de jogar duplos e triplos, né? Essa aqui era uma partida que eu colocaria um triplo. Mas para essa partida aqui eu tô indo seco na vitória aí do Volta Redonda. Mas se você tem o costume de jogar mais que 5 duplos, eu também colocaria um duplo no empate aqui entre eles. Jogo 9, Cianorte e Cascavel. O que eu trago aqui de informação, Cianorte fora de casa pelo Brasileirão Série D. No mês 8 do ano passado, empate contra o Anápolis em 1-1. Antes disso, em casa, perdeu para o Anápolis por 2-1, também Brasileirão Série D. E em casa, venceu Costa Rica, do Mato Grosso do Sul, por 2-1. Já o Cascavel, pelo Brasileirão Série D, em casa venceu a Avenida por 3-0, fora de casa empate com o Cianorte em 1-1 e em casa perdeu para o Barra por 3-0. Aqui em desempenho que eu trago de informação que o Cianorte, né, dos últimos 8 jogos, em 7 conseguiu marcar. E nesse confronto, né, nos últimos 4 jogos, 3, os dois times conseguiram marcar nos confrontos entre eles, né? Próximo jogo aí do Cianorte será fora de casa contra o Maringá e o Cascavel vai jogar em casa contra o Londrina. Últimos confrontos entre eles são 5 vitórias do Cianorte, 5 empates e 2 vitórias do Cascavel. O último confronto foi na casa do Cianorte, 1-1, no mês de julho do ano passado, empate em 1-1. E antes disso, no mês 5 de 2024, o Cianorte fora de casa venceu por 2-1. Bom, a gente consegue ver uma vantagem boa aqui para o Cianorte.
Time que sempre aparece aí na Copa do Brasil. Tem essa vantagem de estar jogando em casa. É um jogo difícil por ser começo de campeonato. Aqui todos os 14 jogos é bem complicado. E para essa partida aqui eu tô indo seco por esse motivo, né? Tá jogando em casa, tem a vantagem aqui do histórico e ser um time mais conhecido por figurar mais aí na Copa do Brasil, né? Jogo 10, Motoclube e Maranhão. Último jogo aí do Motoclube fora de casa, empate em 1-1 contra o Retrô. Isso já esse ano, né? Antes disso, pelo Brasileirão Série D, fora de casa, perdeu para o Tocantinópolis por 1-0. E em casa, pelo Brasileirão Série D, perdeu para o Altos do Piauí por 2-1. Já o Maranhão, pela Copa do Nordeste já esse ano, perdeu para o Botafogo da Paraíba por 1-0 fora de casa. Em casa, empate com o Manaus pelo Brasileirão Série D, isso no ano passado em 0-0. E na casa do Manaus, empate em 1-1. Aqui em desempenho que eu trago de informação que o Motoclube dos seus últimos 6 jogos em 5 sofreu o primeiro gol. E nesse confronto, nos últimos 4 jogos, em 3, quem marcou primeiro foi o Maranhão. Então, um jogo bem complicado aí pro Motoclube mesmo jogando em casa, né? Porque sempre sofre gols primeiros e o Maranhão tem o costume de marcar primeiro nesse confronto, né? O próximo jogo aí do Motoclube será contra o Viana, em casa, e o Maranhão vai jogar fora de casa contra o Pinheiro. Últimos confrontos entre eles são 5 vitórias para o Motoclube, 6 empates e 4 vitórias para o Maranhão. O último confronto foi no mês de julho do ano passado. O Maranhão venceu o Motoclube por 5-1. Antes disso, no mês 5 de 2024, foi o Motoclube que em casa venceu por 2-1 o Maranhão. Aqui mesmo com esse placar elástico de 5-1 contra o Maranhão, eu tô acreditando mais na vitória do Motoclube. Os números aqui, a vantagem é mais para o empate. O Maranhão já começou esse ano perdendo, né, para o Botafogo da Paraíba aí pela Copa do Nordeste. Motoclube, né, pelo menos conseguiu um empate aí contra o Retrô. E para essa partida aqui, tô usando mais um dos meus duplos. Eu tô indo de Motoclube e empate entre eles. Jogo 11, Jacuipense e Bahia. Último jogo aí da Jacuipense, fora de casa, pelo Brasileirão Série D no ano passado. Perdeu para o Iguatu por 2-1. Antes disso, em casa, empate contra o Iguatu em 0-0. Pelo Brasileirão Série D, em casa venceu o Petrolina por 3-0. Já o Bahia venceu o Atlético Goianiense por 2-0. Fora de casa, perdeu para o Corinthians por 3-0. E fora de casa, venceu o Cuiabá por 2-1. Todos os jogos pelo Brasileirão Série A do ano passado. Aqui em desempenho, nesse confronto, né, dos últimos 7 jogos, 6 o Bahia venceu. E também sobre esse confronto, né, dos últimos 5 jogos, em 4 o Bahia conseguiu vencer fora de casa a Jacuipense. Próximo jogo aí da Jacuipense será fora de casa contra o Jacobina. E o Bahia vai jogar em casa contra o Alagoinha. Últimos confrontos entre eles, a Jacuipense tem 2 vitórias, são 4 empates e 9 triunfos aí do Bahia. O último confronto foi no mês 3 do ano passado. O Bahia triunfou por 2-0 em casa. E antes disso, no mês 4 de 2023, outro triunfo do Bahia por 3-0 em casa também. Bom, aqui é mais uma partida que não tem muito o que dizer, né? Se o time do Bahia vier pelo menos com o time reserva, não colocar as molecadas para jogar, né? O sub-20, sub-17, sub-18, acredito ser um jogo tranquilo para o Bahia, principalmente pelo histórico aqui, né? 9 triunfos, né? Então eu tô indo seco no triunfo do Bahia. Jogo 12, Altos do Piauí e Fluminense do Piauí. O último jogo aí do Altos foi pelo Brasileirão Série D. No mês 8 de 2024, fora de casa, venceu o 13 da Paraíba por 2-1. Em casa, perdeu para o 13 por 1-0. E em casa, empate em 0-0 contra o Princesa dos Solimões. Já o Fluminense do Piauí, pela Copa do Nordeste já esse ano, empate com a Juazeirense fora de casa por 3-3. Antes disso, pelo Brasileirão Série D, em julho do ano passado, perdeu para o Maranhão por 3-0 fora de casa. E em casa, pelo Brasileirão Série D, perdeu para o Águia de Marabá por 2-1. Aqui em desempenho que eu trago de informação, que o Fluminense, nos últimos 4 jogos, em 3 sofreu o gol primeiro. E nesse confronto, o Altos do Piauí, em 4 jogos, em 3 ele marcou o primeiro. Próximo jogo aí do Altos do Piauí será fora de casa contra o River do Piauí. E o Fluminense vai jogar em casa contra o Clube Atlético. Últimos confrontos entre eles, né? O Altos do Piauí tem 9 vitórias, são 2 empates e 3 vitórias do Fluminense. O último confronto no mês 6 de 2024, vitória do Fluminense em casa por 1-0. E antes disso, no mês 5 de 2024, na casa do Altos do Piauí, o Altos do Piauí venceu por 3-0. Essa partida aqui eu ainda tenho mais um duplo. Aqui eu tô vendo uma vantagem muito grande aí para o Altos do Piauí.
Mas o Fluminense aí do Piauí também conseguiu esse empate em 3-3 aí na Copa do Nordeste, fora de casa contra a Juazeirense. Pode ser que complique, né, para o Altos do Piauí, começo de temporada. E o último jogo, né, o Fluminense venceu o Altos, então para essa partida aqui eu tô acreditando na força da casa aí do Altos do Piauí. Eu tô indo de Altos e empate entre eles. Jogo 13, Flamengo e Boa Vista. Último jogo do Flamengo contra o Vitória em casa, empate em 2-2, tudo pelo Brasileirão Série A. Antes disso, fora de casa, venceu o Criciúma por 3-0 e em casa venceu o Internacional por 3-2. Já o Boa Vista, pela Copa Rio, em casa perdeu para o Olaria por 3-0. Fora de casa, empate contra o Olaria em 3-3. E pelo Campeonato Carioca, no ano passado, no mês de março, perdeu para o Botafogo por 2-0. Aqui em desempenho, nesse confronto, né, nos últimos 6 jogos, 5 o Flamengo venceu em casa, e ainda nesse confronto, nos últimos 10 jogos, em 8 o Flamengo venceu. Próximo jogo aí do Flamengo será contra o Madureira, fora de casa, e o Boa Vista vai jogar fora de casa também contra o Maricá. Últimos confrontos entre eles, 12 vitórias do Flamengo, 3 empates e nenhuma vitória do Boa Vista. Último jogo, 4-0 para o Flamengo, em fevereiro do ano passado, em casa, e antes disso, no fevereiro do ano de 2023, o Flamengo venceu por 1-0. Bom, olhando esses números e todo o histórico aqui, é o Flamengo, né, uma das equipes mais fortes aí do Brasil. Mesmo que venha com time reserva, acredito mais ainda na vitória do Flamengo. O que vai contar aqui é o começo da temporada, né? Mas mesmo assim, tô indo seco na vitória do Flamengo. Jogo 14, Fluminense do Rio de Janeiro e Sampaio Corrêa, também do Rio de Janeiro. O que eu trago aqui de informação é que o Fluminense, seu último jogo, venceu o Palmeiras por 1-0 pelo Brasileirão Série A do ano passado. Antes disso, tinha vencido o Cuiabá em casa por 1-0 e na casa do Atlético Paranaense, empate em 1-1. Já o Sampaio Corrêa, pela Copa Rio do ano passado, em casa perdeu para o Bom Sucesso por 3-0. Um jogo fora de casa contra o Bom Sucesso empatou em 1-1. E pelo Campeonato Carioca, em março do ano passado, fora de casa, perdeu para o Botafogo por 2-1. Aqui em desempenho, a única informação relevante que eu tenho é que o Fluminense, dos últimos 7 jogos, 6 ele ganhou ou empatou. O próximo jogo aí do Fluminense será fora de casa contra o Volta Redonda. E o Sampaio Corrêa vai enfrentar o Nova Iguaçu também fora de casa. Últimos confrontos entre eles foi em fevereiro de 2024 pelo Campeonato Carioca. Vitória do Fluminense por 1-0 em cima do Sampaio Corrêa. Pouco histórico aí entre eles. Bom, para essa partida, para não ser repetitivo, né, o drama aqui é saber como o Fluminense, Flamengo, Bahia, né, esses times vão vir, né? Que começo de temporada não pode forçar muito, porque os jogadores não estão naquela plena forma física, né? Mas mesmo assim, Fluminense jogando em casa, é um jogo aparentemente tranquilo, né, para o Fluminense. O histórico aqui não ajuda muito, né, porque é apenas uma partida, mas mesmo assim tô indo seco aí na vitória do Fluminense. Bom, pessoal, essas foram as primeiras informações e os primeiros palpites aí para a Loteca 1164, que já está acumulado, né, 550 mil. Prêmio bom para começar 2025. Como eu disse no começo do vídeo, caso você não seja inscrito no canal, se inscreva aí no nosso canal, ative as notificações, porque assim que tiver vídeo novo, o YouTube vai te avisar. Sempre trago boas informações aí sobre a rodada do futebol no final de semana, principalmente Loteca. E é isso, quero desejar muita sorte para todo mundo. Vamos para cima aí desses 14 pontos da Loteca 1164 e que 2025 aí seja excelente para todo mundo. Muita sorte a todos e até o próximo vídeo. Fui!